Seabra, muito boa tarde agora, né? Começou de manhã, o jogo terminou de tarde. Queria, até para manter o astral e começar te perguntando diferente, assim, dá para jogar sempre aqui na Neoquímica Arena, né? Segundo jogo que o Curitiba faz muito bom aqui, Corinthians e Santos. Depois que você falasse, né, pra gente quais caminhos você explorou aí para um time muito desfalcado, né? Conseguir fazer especialmente aquele ótimo primeiro tempo e conseguir um resultado tão importante. Bom, boa tarde. Acho que o grande desafio na preparação para esse jogo, com só 4 dias, né, e enfrentando o mesmo adversário depois de um jogo eliminatório, era mostrar para o nosso grupo que existia um equilíbrio entre as equipes e que nós tínhamos condição de, aproveitando algumas oportunidades que surgiram no outro jogo que a gente não tinha enxergado, de conseguir buscar uma vitória aqui hoje. Então, claro que quando uma equipe vence de 2-0, ela sempre tem mérito, e o Santos teve mérito, mas criou muito pouco. Foi um gol de fora da área, foi um gol numa bola parada. Acho que hoje o Santos criou mais chances de gol aqui do que criou no Couto Pereira, né? E nós estivemos muito próximos no último jogo de acertar o último passe, de acertar o último movimento, e foram coisas que a gente acabou não aproveitando tão claramente. O estudo do jogo, a preparação para esse jogo e mostrar para os jogadores outros jogos que eles já tinham conseguido fazer tudo isso bem feito, foi algo que deu a confiança necessária para que os jogadores conseguissem, usando o mental forte que eles têm, se preparar para vir aqui, competir, jogar e vencer. Então, havia uma atmosfera no ar de que o Curitiba era um figurante, de que tinha todo um circo armado para uma situação toda que envolve um momento muito especial pré-Copa do Mundo. E a gente falou, a gente não vai figurar, a gente não vai vestir o nariz de palhaço e participar do circo. A gente tem ambição, é a nossa vida. A gente tem que defender o nosso grupo, defender o nosso trabalho e a gente vai competir, jogar e vencer. Então o time entrou muito determinado nesse sentido, de lutar pelo protagonismo do jogo, de não aceitar uma situação de figurantismo e teve o mérito de colocar isso em prática no futebol e na atitude que teve dentro do campo. Boa tarde, Seabra, Luiz Fernando Socati, Web Rádio Gol de Placa e Papo Técnico. Antes dessa vitória de 3-0 contra o Santos, o Coritiba vinha de 4 jogos sofrendo gols. Queria que você falasse da importância de vencer o Santos, como o Coritiba venceu aqui na Neoquímica Arena, sem ter a defesa vazada. Olha, é sempre muito importante, né? Porque é algo que faz parte daquilo que a gente busca reforçar e construir como identidade sempre, né? Ser uma equipe que defende coletivamente, defende muito e que é muito decisiva nas situações de definição, sejam elas defensivas, sejam elas ofensivas, né? E acho que hoje a gente conseguiu colocar isso muito bem em prática, tanto nas situações decisivas defensivas, quanto nas ofensivas. E o futebol depende de eficácia, né? Você vê o Santos ganhou de 2-0 no último jogo. Por quê? Porque chegou pouco, foi eficaz. Construiu uma vantagem e soube administrar ela durante o jogo. E hoje quem foi eficaz somos nós. Então, quando você tem um equilíbrio do ponto de vista técnico-tático do que acontece dentro do campo, você ser capaz de converter e capaz de negar conversão para o adversário é o que vai decidir o jogo do futebol, né? Esse é o que diferencia o futebol do vôlei, do basquete, que tem muitas posses de bola, que tem uma taxa de conversão muito alta. Então, no futebol, os lances de definição, eles são exceção e a conversão deles, ou o sucesso para impedir conversão, define as partidas. E hoje a gente foi muito feliz nesse sentido. Seabra, tudo bem? Christopher Henrique do Tic Tac Sports. Perguntar para você sobre esses dois lados do campo. A gente viu que contra o Santos teve muito mais dificuldades e hoje, principalmente mesmo até com o Neymar se movimentando para um lado, para o outro, tentando furar essa defesa, hoje passou muita segurança, principalmente ali do lado do Bruno Melo com o Moledo. Eu queria que você falasse qual foi a lição que você conseguiu tirar da quarta para hoje que funcionou, porque eles não conseguiam criar contra-ataques e quando era na bola aérea não funcionou também. E falar desse momento que teve a polêmica do Neymar, essa troca, mas do ponto de vista do seu time, como que foi a conversa para parar o jogo, enquanto o jogo estava parado na verdade, você conversar com eles porque o Santos começou a querer equilibrar mais a partida mesmo com 3-0? Bom, o que acontece é que o Santos é um time muito forte no jogo associativo
e tem alguns movimentos de ruptura de surpresa e como sobrecarrega muito o lado da bola com aproximação, muitas vezes tira demais os zagueiros da área no bloco baixo. A gente se preocupou um pouco demais no primeiro jogo em cobrir a saída dos nossos zagueiros e abrimos o meio-campo. E eles conseguiram, com a qualidade e a leitura de espaço que tem, achar muitos passes interiores, principalmente pelo lado direito, naquele jogo. Então a gente teve um jogo de um bloco alto muito bom, um bloco médio que foi bom e um bloco baixo, que normalmente é o nosso forte, aonde o Santos conseguiu jogar. Então, estabelecemos o que a gente precisaria dar prioridade para diminuir essa capacidade de associação do jogo curto do Santos por dentro no nosso bloco baixo, para que nós tivéssemos mais segurança defensiva e também mais roubadas de bola que pudessem gerar os contra-ataques que a gente colocou. Os jogadores foram muito bem, conseguiram entender isso com facilidade e fizeram, os nossos 2 volantes, um grande primeiro tempo nesse sentido, nos proporcionou muitas recuperações e depois que a equipe que está perdendo começa a se lançar, ela perde o equilíbrio defensivo para defender contra-ataques, nós tivemos chances até de fazer mais gols. Acho que o Cuca foi inteligente no sentido de já deixar 3 zagueiros fixos, porque poderia ter tomado mais gols no contra-ataque, assim ele garantiu um pouco mais de controle da posse de bola, empurrar a gente para baixo e sofrer menos contra-ataque. Teve azar que o Luan Pérez logo no início sofreu a concussão por bolado e teve que sair. Então foi um segundo tempo que, na verdade, ele acabou sendo muito truncado, com um pouco jogo fluido, né? Nos momentos que o Santos usou essa amplitude, pesou fundo de área, a gente já logo fez 2 substituições e já colocou volante, já colocou linha de 5, então a gente voltou a ter um certo equilíbrio, ganhando de 3-0. Então, enfim, é um contra-ataque para matar o jogo, é um contra-ataque para ter uma expulsão, como foi o caso do lance do Álvaro Barreal. Seabra, mesmo nos resultados ruins, você sempre vinha falando da competitividade da equipe, confiar num trabalho que vinha sendo realizado, que vai surtir resultado de acordo com a competência que é colocada. Agora, é inegável também que resultados ruins, eles causam impacto, né? E provavelmente no dia a dia de vocês também, questão de confiança e tal. Então, a importância desse resultado, a tua comemoração também ali, vem extravasando junto com os jogadores, com a torcida, passa muito por isso também? Claro que passa, cara, porque assim, quando a gente está num ambiente que a gente sabe que está faltando alguma coisa, que está faltando um entendimento, que está faltando uma entrega, que está faltando um ambiente melhor, a gente entende por que, eventualmente, que um resultado não vem. Mas quando a gente está se desdobrando, se entregando e fazendo tudo o que a gente pode, assim, é muito duro não ter o resultado. E o grupo e o trabalho mereciam uma resposta e um resultado como esse. Então, eu preciso valorizar e ressaltar a lealdade dos jogadores com o clube e com o trabalho, porque eles defenderam um trabalho hoje numa situação depois de eliminação e o trabalho que eles mesmos estão construindo com a gente. Então, a palavra foi confiança da mensagem que a gente deu, só que não só a palavra em si, mas mostrando tudo que eles vêm fazendo. Porque o começo do último jogo poderia iniciar 1 ou 2-0 para a gente também, como começou hoje aqui. Circunstância de jogo e mérito do Santos, eles fizeram o gol primeiro, tá certo? Então, é isso. A gente sabe os ajustes que a gente precisa fazer. Quanto mais tempo a gente vive circunstâncias, a gente conhece melhor o grupo e o elenco e aquilo que a gente pode ter como solução para cada circunstância. E a gente vai ser sempre o time que compete demais. Então, a gente ficou muito chateado de ter tomado o gol faltando 20 segundos contra o Internacional. Mas a gente sabe o campeonato que a gente está jogando, a gente sabe da qualidade do Internacional. Olha o que foi o Internacional ontem. Tá certo? Então, aqueles 2 pontos que a gente perdeu, a gente hoje recuperou aqui. O que importa é a gente ter a força mental de saber quais são os pontos que a gente sempre precisa ajustar, saber quais são as nossas fortalezas e investir nas nossas fortalezas para que a gente consiga buscar os resultados. Seabra, por se tratar desse primeiro ano pós-retorno do Coritiba à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a importância dessa gordura inicial que o Coritiba faz nessa quase reta final de primeiro turno, estando na 6ª colocação, já se aproximando ali do Atlético Paranaense na zona de vaga na Libertadores. Eu entendo que não tenha gordura. Eu entendo que é um campeonato que está muito aberto. Ele começou muito cedo no ano, né?
E aí ele tem algumas dinâmicas que estão fugindo totalmente do padrão do que foram as temporadas anteriores. Então, a gente não tem condição, né? Você vê que o meio da tabela está muito achatado, as distâncias são muito curtas, né? Nós temos 2 jogos contra equipes que são muito, muito boas, muito fortes, que têm grandes trabalhos e grandes elencos, treinadores aí para fechar esse primeiro turno. Então, gordura a gente vai ter quando a gente fizer 45 pontos e tiver muito jogo para jogar, para a gente buscar algo a mais na temporada. A gente tem que seguir indo para cada jogo como sendo o jogo decisivo, o jogo que esse ponto é o ponto que vai fazer a diferença lá na frente. A gente está muito ciente disso e encarando cada partida com essa seriedade. Você, para perguntar um pouquinho sobre essa entrada do David já nos últimos minutos também, um garoto de 18 anos, está no sub-20. Você acha que foi o momento certo para ele entrar ali, restando praticamente 1 minuto e meio depois do pouco tempo acrescido pelo Zanussi? Ou você acredita que ele merece ali mais minutagens também? Comentasse um pouquinho sobre ele. Cara, acho que o mais importante nesse momento é ele entrar, ele participar, ele sentir que o esforço dele está sendo recompensado. Acho que num primeiro momento existe um valor simbólico nisso que é muito grande. Assim como foi para o Taverna no outro jogo, né? E eu acho que o grande ponto hoje desse jogo, e que quando as coisas dão certo, a gente é pouco sensível. O grande ponto do jogo de hoje é que a gente não poderia usar o Sherman, porque ele é um jogador do Santos que está emprestado, e a gente usou um menino da nossa base, e ele enfrentou um time dessa qualidade, e ele jogou tudo que jogou. E ele só saiu porque ele tinha um cartão amarelo para a gente evitar um dano, porque ele estava fazendo um grande jogo. Então, a categoria de base, o jogador jovem, ele vai ter oportunidade à medida que o time precisar dele. O trabalho dele é se preparar, é dar a vida e tá pronto. Foi isso. Hoje o time precisou do Taverna. E a gente pôde, aos poucos, no dia a dia, ajudá-lo a se preparar, mas quem se preparou foi ele. A gente pôde usar o último jogo para que ele se preparasse um pouco mais, para entrar com mais naturalidade, segurança e confiança no jogo de hoje, mas quem se preparou foi ele. E a oportunidade, ela vai surgir quando a equipe precisar dele. E esse recado serve para o David. Ele que esteja pronto, ele que siga trabalhando, ele que não esmoreça. E a gente não vai forçar uma situação, porque o que mais importa aqui é a necessidade coletiva. Então, numa outra circunstância de jogo, podia ser que ele tivesse entrado antes. Mas hoje a gente tinha 3 pontos consolidados, fez várias trocas em função daquilo que o jogo pedia, e o David, naquele momento, não era prioridade. Tá certo? Ainda assim, a gente conseguiu, numa circunstância controlada do jogo e diante do desgaste e das circunstâncias que o Breno estava enfrentando no jogo, colocar ele no momento oportuno. Ele teve uma jogada, ele puxou um contra-ataque, ele criou uma situação que gerou uma bola parada para a gente, ele estreou e ele saiu com saldo positivo, mesmo que ele tenha jogado pouco tempo. Aí, a partir de agora, é com ele mesmo. Ele que tem que continuar provando no dia a dia, ele que tem que buscar o espaço dele, ele que tem que se impor e lidar com as situações, assim como o Taverna deu o exemplo quando entrou no outro jogo, como ele fez no jogo de hoje. E eu falo que a gente confia muito no David e em outros jogadores que a gente vem observando e trabalhando no dia a dia, que ele vai conseguir fazer isso. Sabe, eu queria que você falasse um pouquinho mais do Taverna, assim, né? De até características, como você pode tirar o melhor proveito desse jogador, que na partida de hoje percebemos ele bem tanto defensivamente, né? Quanto saindo, né? Apoiando o ataque, até numa comparação com as outras opções ali que você tem pro setor, que tem características bem definidas, né? O Tinga e o JP. Olha, ele é um jogador de uma marcação muito forte, é um jogador agressivo em situações de abordagem de 1 contra 1, bastante rápido. Então, ofensivamente, em situações de transição, em situações de apoio vindo de trás, ele acaba sendo bastante agudo. Ele até faz uma jogada com ultrapassagem, consegue fazer uma troca de pé, gera uma situação de cruzamento que a gente quase faz o gol, também no primeiro tempo, né? E é um jogador que tem uma cultura tática muito boa, sabe jogar defendendo mais sustentado, sabe jogar defendendo, rodando linha e sendo mais agressivo,
E eu acho que, principalmente, é um jogador de uma mentalidade muito forte, muito competitivo e que tem uma taxa de trabalho muito grande. No dia a dia, sempre aberto, e o jogador nessa faixa etária tem que ser aberto a melhorar aqueles pontos que ele precisa. Então, ele ainda vai desenvolver mais ferramentas de último terço, mais ferramentas de assistência, de construção, de definição. E, principalmente, é isso. Eu acho que o que a gente vê é uma pessoa de cabeça aberta e muito trabalhador, que tem essas qualidades competitivas. Então, se ele seguir dessa forma, o nível que ele apresenta hoje, ele ainda vai ser um nível transitório, porque ele tem condições para atingir níveis maiores. Professor, só uma pergunta da TV Coxa, falando justamente sobre os garotos da base, né? Muitos deles tiveram muitos minutos nos estaduais, esses minutos que foram ganhando durante o período inicial do estadual, né? Isso também fez diferença para você ter confiança neles? E mais um adendo, a torcida fez um show hoje, veio mais de 15 ônibus organizados mais uma vez. Se falasse um pouquinho mais sobre esses dois pontos. A nossa torcida, a gente só tem esse sentimento de gratidão de poder trabalhar num clube que tem uma torcida que dá tanto apoio, que empurra tanto, que tem uma energia tão boa, certo? Então, a gente, mesmo no jogo passado, numa situação adversa, a torcida empurrando, a torcida torcendo, a torcida acreditando, esperando um gol que pudesse proporcionar uma reação mais efetiva. E hoje, de novo, foi muito bacana ter o apoio deles aqui e poder compartilhar a alegria, a felicidade dessa vitória no final do jogo. Quando acontece isso de um jogador da base ser importante numa partida que vale tanto, isso é a retribuição do trabalho de todo um clube. É o departamento de base, são os treinadores da formação, as pessoas que trabalham dos processos metodológicos, a integração com o profissional, e isso envolve a participação desses jogadores na Copa Paraná, na Copa Sul, que aconteceu no semestre do ano passado, no Paranaense, e também no dia a dia de treinos, que às vezes esses jogadores passam mais períodos treinando de forma mais fixa dentro do elenco, e muitas vezes eles treinam indo e voltando, e a gente vai acompanhando a evolução e o desenvolvimento deles, assim como o desempenho deles em campo. Então, o grande troféu da base não é quando você ganha uma competição de base. O troféu da base é o que a base conquistou hoje, quando um jogador, numa situação de necessidade, num jogo importante, ele joga na equipe profissional e dá conta. Hoje, a nossa base levantou um troféu que vale mais do que qualquer troféu de campeonato formativo que a gente disputa nas temporadas aí. Então, um parabéns para o clube como um todo e parabéns para todos os envolvidos nas nossas categorias de base.